seria esse pulso, então? O pulso arterial nada mais é, pessoal, do que a percepção, tá? Vocês vão perceber, tá bom? Uma onda, tá? Então é a percepção de uma onda palpável. Isso é o que a gente tem por pulso arterial. Então, no momento da ejeção ventricular, quando o ventrículo esquerdo está bombeando o sangue para a circulação sistêmica, o que vocês sentem aqui, ó, na periferia de vocês, isso daí nada mais é do que uma onda palpável numa artéria superficial, certo? Cada um de vocês, é interessantíssimo que vocês se toquem aí na casa de vocês. Coloquem as mãos de vocês na artéria radial que todo mundo tem aqui do lado, para vocês irem sentindo, tá? E mais importante ainda, vai ser vocês pegarem essa aula de hoje e treinarem, achar esses pulsos no teu familiar aí na tua casa. Chama tua mãe, chama teu pai, namorado, namorada, marido, filho, quem vocês puderem. E treinem, porque é bem importante, tá? Uns vão ser muito fáceis de ser encontrados e outros vão ser muito difíceis de ser encontrados. Vocês vão ver já já, tá? Então, seguinte, ó, sempre seguindo as fotos, tá? Sempre 3 dedos, nunca se esqueçam, tá? Outra coisa, vocês não podem apertar muito. Por isso que eu tô falando que vocês têm que treinar na casa de vocês. Por quê? Se vocês apertarem muito forte, vocês vão estancar o sangue. E aí vocês vão deixar de conseguir perceber essa onda palpável. E se vocês apertarem muito fraco, vocês também não vão conseguir perceber. Então tem que ir sempre treinando para vocês conseguirem, né, essa destreza, o sentir quanto de força vocês vão ter que utilizar. Tá bom? Isso é importante. E aí, em se tratando de pulso, vocês vão seguir uma mnemotécnica chamada de afratifes, tá? Afratifes. Então vamos lá. Onde o A vai ser a anatomia da artéria, né? O F de frequência. Eu vou falar cada uma dessas para vocês de forma pausada, né? De forma mais detalhada, tá bom? Mas vocês não podem esquecer desse tal de afratifes. Não tem como acertar pulso. E aqui a imagem do urgente, né? Provavelmente o examinador, né? Examinando o pulso do paciente. Lembrem sempre dos 3 dedos. E nessa imagem aqui de baixo, pessoal, cujo o paciente está assim, vocês estão vendo, né? Ele está com o braço cruzado, estão vendo? Isso aqui é para ver a simetria dos pulsos, tá? Isso também é essencial para vocês. O último aqui, ó, o S é de simetria. Então vamos começar. Beleza. Eu coloquei essa imagem agorinha, vocês não têm no material de vocês aí, mas não muda muita coisa, tá? Nem se preocupe com essa foto aqui. Essa foto é do Kahneman. É um livro só da semiologia cardíaca. Se quiser, eu mando depois o PDF para vocês. Tá? Algumas coisas eu tirei dele também. Essa daqui eu achei uma foto muito interessante. Essa daqui, ó. Prestem atenção para esse desenho aqui, ó. Por quê? Vocês, como futuros examinadores ou examinadores, a semiologia começa a partir do momento que o teu paciente entra na tua sala, certo? Vocês têm que colocar em prática todos os sentidos de vocês. Visão, o olfato, né? A gente viu na semiologia da expectoração, né? A audição, o tato, certo? Então, essa imagem é importante. Por quê? Olha como que esse examinador está fazendo. Isso aqui é com prática mesmo, vocês vão pegando a prática. Ao mesmo tempo que ele está auscultando o coração do paciente, certo? Então, sentido da audição. Com o tato dele, olha lá onde que ele está, ó. O tato dele está lá no pulso. Pode estar fazendo a frequência de pulso, pode estar escutando o coração e já contando a frequência ali do pulso, tá? E olhem o olho dele para onde está apontando. Lá para o pescoço do paciente. Então, ele está juntando 3 informações prováveis aí. Onde? Vamos lá. Só para vocês entenderem como essa fotinha é legal. Visão dele, olhando para o pescoço. O que ele consegue objetivar aqui olhando o pescoço desse paciente? Né? Ele consegue ver o pulso venoso, né? Provavelmente ele está olhando a jugular do paciente, né? O paciente pode ter uma engurgitação jugular, né? Aquele refluxo hepato-jugular, que é critério de Framingham, inclusive, né? Ele pode estar vendo,
tá? Então, ao analisar essa parte venosa, eu tenho que já pensar em uma atividade auricular. A ausculta, tá lá auscultando o coração, né? Foco cardíaco, também posso passar para vocês depois, né? Umas dicasinhas de onde achar esses focos, tá? Estou escutando, nem que seja o primeiro, um R1, né? Já tenho que achar modificações nesse primeiro ruído. Estou lá, auscultando, tranquilo. E a mãozinha dele, lá examinando o paciente, lá no pulso, inclusive, no pulso radial, ele está o quê? Ele está buscando a atividade ventricular esquerda, porque é o ventrículo esquerdo que manda o sangue para diante. Ele já vai estar pensando o quê? Em alteração a nível de ventrículo esquerdo. Se tiver alguma alteração. O primeiro pulso que sofre alteração, pessoal, é o radial. É o primeiro. Se tu tiver alteração no pulso radial, pode buscar que alguma coisa está acontecendo nesse coração. Então, claro que com o tempo vocês vão pegando isso. Olhar, escutar e sentir. É importante, assim como eu falei que o pulso radial é o primeiro que se modifica, o pulso carotídeo. Vocês já viram em filme? Já viram em filme, em novela, que a pessoa está desacordada, né? A pessoa está desacordada, está inconsciente e o examinador coloca, né? Vai ver o pulso aqui. Sei lá, o paciente tomou um tiro no filme, sei lá, caiu, chegou e está desacordado. Já viram que eles sempre colocam a mão aqui, ó, né? Então eu estou buscando o pulso carotídeo. Por quê? Esse aqui, ó, é o último a desaparecer. É o último que vai desaparecer. Então, enquanto vocês, por mais que tu não sinta o radial, por mais que teu paciente esteja desacordado, coloquei a mãozinha aqui no carotídeo e eu senti pulsação, opa, o cara tá com o coração batendo ainda, pelo menos. Esse aqui é o último que vai desaparecer, tá? O carotídeo. Outra coisa importante do pulso carotídeo. Nunca se deve palpar os dois ao mesmo tempo, tá? Sempre só um. Nunca os dois ao mesmo tempo. Porque ele pode despertar um reflexo vagal e aí levar o paciente a uma bradicárdia. E se esse paciente já tiver com a pulsação lenta do coração, pode até levar a uma parada cardíaca, apertando os dois ao mesmo tempo. Então, sempre só um e, nesse caso, como a última opção, né? Quero ver se esse cara tá vivo, vamos lá no carotídeo mesmo. Vamos começar aqui, então, o A frativos. Anatomia, o primeiro A é a de anatomia da artéria. As artérias, à medida que o tempo vai passando, certo? Elas vão ficando mais engrossadas mesmo, né? Elas vão, com o tempo, elas vão ficando mais duras. Então, num paciente, sei lá, um idoso de 70, um adulto maior de 70 anos que seja, com certeza, na hora que vocês palparem as artérias deles, vocês vão sentir esse vaso mais duro, um vaso pouco flexível, né? Que vocês têm que fazer mais força, às vezes, para sentir, tá? Do que de um adolescente, por exemplo. Tá? Então, primeiramente, é essa avaliação. Se o teu paciente é muito idoso, ele é muito novo, para ver o que vocês esperam encontrar. E acontece o seguinte, se vocês tocarem essa artéria, e aí vocês vão sentindo como se ela tivesse um aspecto de uma corda, né? Como se fosse uma corda. Provavelmente é devido a uma esclerose. Provavelmente é devido a uma esclerose. Então, um aspecto de corda engrossada, tá? E se essa artéria tiver um aspecto de tráquea de polho, se chama, né? A tráquea da galinha, como se tivesse vários anilhos, vários anéisinhos, provavelmente por um ateroma calcificado. E, fora isso, tenho que saber localizar esses pulsos. Isso daqui, gente, vocês vão ter que treinar na casa de vocês. E então é bom dar uma treinadinha, pelo menos saber onde que vocês têm que pôr a mão, tá? Essas imagens aqui são meio feinhas, são do livro, mas eu peguei coisas melhores. Aqui tem as localizações, né? Eu deixei até em vermelho, dos pulsos que vocês vão buscar: radial, cubital, temporal, subclávio, o carotídeo, femoral, aórtico, poplíteo, tibial posterior, o pédio e o axilar. Eu sugiro vocês a seguirem uma ordem, desde a cabeça até lá no pé. Aí vocês não se atrapalham,
tá? O livro traz tudo meio bagunçado, acho que é de propósito. Mas façam uma ordem na cabeça de vocês. Vamos lá mostrar aqui algumas fotinhas. Essas imagens aqui são do Argente, tá? Justamente para mostrar a localização. E olha lá, pessoal. Olha o carotídeo, sempre 3 dedos, tá? Isso que vocês têm que avaliar. Vocês vão ver que alguns eu vou ir mudando para vocês, tá? Vão ter algumas variações. Tentem na casa de vocês, sei que vocês estão aí, e é bom que dá uma despertada também na aula, né? Tentem, coloquem a mãozinha de vocês aqui, busquem o carotídeo, busquem sentir o subclávio, o axilar, não tem por que ter vergonha. O axilar é difícil de achar, tá? O femoral é facinho de achar, femoral. Só por a mão vocês conseguem sentir, tá? O pédio é um difícil de conseguir sentir também. Na maioria das vezes, em coisa de 20% dos pacientes, a gente não consegue achar esse daqui, tá? Mas também, vocês estão na casa de vocês, vocês podem fazer todos esses daqui nos familiares de vocês. Aqui, essas imagens são do Porto, tá? A imagenzinha do Porto, ó. Semiologia do Brasil, tá? Todos estão aqui, tá? Ó, o aórtico, explicativas. Olha lá, pulso temporal, 3 dedinhos, né? Seguindo uma ordem, né? Pulso temporal. Ah, outra coisa. A mão direita examina o lado direito. A mão esquerda examina o lado esquerdo, tá? Deixa eu aceitar mais alguém entrando aqui, a Selma. Subclave, olha lá. Façam isso aqui na casa de vocês, em vocês mesmas, ó. Em vocês mesmos, façam aí na casa de vocês. Olha o axilar aqui, ó, como o examinador já abriu para poder sentir melhor. É difícil sentir ele, tá? O braquial ou humeral também, né? O radial, isso daqui eu não falei para vocês. Deixa eu ver se a gente traz ele aqui. É um detalhe bem interessante. Não, olha só o radial do Argente aqui, como é diferente. O radial, pessoal, que é o mais comum de todos. Ó, olha como esse examinador está fazendo. Está segurando a mão do paciente e está aqui, ó, no pulso. Cubital, né? Só fazer do lado oposto, o contrário. O aórtico, como eu falei para vocês, é um pulso de difícil acesso também. A mão dominante de vocês, para quem é destro, vocês estão vendo essa manobra aqui. Quando a gente entrar em digestivo, isso vai fazer muito sentido. A mão dominante de vocês é a mão que sente. Então, se você é destro, a tua mão direita vai estar por baixo, porque é ela que vai sentir, certo? E a mão esquerda é a que vai estar empurrando, tá? Então, a mão esquerda vai ajudar a direita, tá? Ela vai auxiliar, mas quem vai sentir sempre vai ser a tua mão dominante. Olha o femoral, tá? Lá buscando o femoral, né? Os ligamentos inguinais, né? Todo mundo lembra disso daqui. E lembre de uma coisa, pessoal, também, ó. Sempre respeitando o pudor da paciente de vocês. Nunca se esqueçam disso. Esse pulso pédio aqui, ou dorsal do pé, que eu falei para vocês que é difícil, nem sempre a gente consegue sentir ele. E o tibial posterior. Isso aqui tudo a gente vai juntar na anatomia do pulso, né? No nosso primeiro Azinho do afratífis. Buscar sensação de corda da artéria e tráquea de pólio. Beleza. E aí depois conseguir palpar todos esses pulsos. Continuando. Segunda letrinha seria o F, de frequência. Afratífis, né? Então, F de frequência. Beleza? Frequência do pulso, pessoal. Vocês têm que saber na ponta da língua. A frequência do pulso vai ser de 60 a 100. Frequência normal. Tá? Em média, de 70 a 80. Tá? Mas menos que 60, eu estou falando do adulto, tá? Menos que 60, aí o pulso já sofreu uma alteração, que a gente vai chamar de bradifigmia. Brad, que é menos, né? Tá diminuída a velocidade, figmia de pulso, tá? Menos que 60. Mais que 100, já temos o termo de taquifigmia, tá? Então, a frequência do pulso anda muito junta com a frequência cardíaca, tá? Mas nem sempre as duas vão ser a mesma, tá? Então, por isso que naquela primeira imagem, aquele senhorzinho tava com o esteto no coração, certo? Contando a frequência cardíaca e com a mãozinha aqui contando o pulso. Porque vocês lembram o quê?
O que eu sinto aqui nada mais é do que o sangue que esse ventrículo ejeta, perfeito? Mas vão ter algumas situações que não vão bater, tá? Que a gente vai ver agorinha. Outra coisa que diferencia frequência cardíaca de pulso é a terminologia. No pulso, pessoal, nós vamos ter, só para vocês já entenderem, como que uma letra acaba com toda a nossa questão. Qual que é a frequência normal de pulso? 60 a 100 pulsações por minuto. Perfeito. E a cardíaca? A cardíaca vai ser latidos por minuto. Latidos por minuto. Então é uma letra. Uma onde o pulso vai ser ppm, do coração vai ser LPM, latidos por minuto. Por que eu posso ter um pulso menor do que a minha frequência cardíaca? Por exemplo, na seguinte circunstância, se o coração não ejetar o sangue suficiente para que essa onda se torne percebível pela minha palpação aqui, eu não vou sentir o pulso. Então ele vai bombear, mas não bombeou de forma suficiente para que essa onda se torne perceptível aqui. Então vai me dar um pulso menor do que a minha frequência cardíaca, tá? Então ele vai bombear, mas não chegou aqui. Ele continuou bombeando, mas não está chegando a mesma quantidade de um lado ou do outro, tá? Então, às vezes pode acontecer. A gente já vai ver. Inclusive. Aqui o livro traz as causas de uma frequência aumentada de pulso, né, de um taquifigmia acima de 100. São coisas bobas, pessoal, mas essas são as coisas do cotidiano. Por exemplo, teu paciente tomou café. Ou tomou tereré, por exemplo. Então, por isso que sempre aquela anamnese é importante. Porque o café, o tereré, certo? Pode me dar um aumento nessa frequência cardíaca e, por consequência, um aumento na frequência do pulso, tá? Tem o que a gente chama também, acho que nem isso não está no livro, se chama síndrome do jaleco branco, alguma coisa assim, síndrome do jaleco branco, onde o paciente, pessoal, só de ver o médico ou o examinador, de ver uma pessoa de branco, ela já começa a ficar nervosa, a paciente já fica nervosa. E se você está nervoso, tua frequência cardíaca está aumentada. Por consequência, frequência de pulso também. Então, o lado psicológico também pode contar, né? O paciente está com medo. Febre. Vimos na primeira parcial na semiologia da febre que a cada 1 grau de febre, lembram disso? A cada 1 grau de febre, a gente tinha 10 latidos a mais. Como também tinha algumas patologias febríleas que não cursavam com esse aumento, né? Tinha algumas diferençazinhas, tá? Então não é em todos os casos, mas na nossa situação aqui é válida. Lembrar se o paciente está com febre, tá? É importante. Se o paciente está anêmico, por que ele teria uma frequência de pulso ou uma frequência cardíaca aumentada num paciente anêmico? Fala, nossa, ele já é tão fraquinho, para tentar compensar. Na anemia, o sangue está levando pouco oxigênio, né? Hemoglobina e tal. Então, uma forma de tentar compensar essa deficiência no oxigênio é o coração bater mais. Então, o paciente anêmico vai ter uma frequência cardíaca aumentada, né? Então, é importante. O hipertiroidismo, né? Que o paciente está todo acelerado, claro que o coração também vai estar acelerado, certo? Então, são situações de extrema importância, que valem serem relatadas nessa história clínica do paciente de vocês. E que pode baixar a frequência cardíaca, pessoal. Então, se o hipertiroidismo aumentava, o hipotiroidismo pode baixar essa frequência cardíaca, certo? Alguns esportistas, alguns atletas, pessoal, a frequência cardíaca deles normalmente assim, é mais baixa mesmo do que a nossa. Então, também é importante levar em consideração. E a maior parte dessa deficiência dessa frequência cardíaca é por algum tipo de bloqueio aurículo-ventricular. Então,
alguma patologia que está causando um bloqueio, seja um bloqueio parcial ou um bloqueio completo. Já vimos que pacientes que ficam, por exemplo, muito tempo em pé, já viram, né? A pessoa que baixa a pressão, que fala assim, nossa, fulano baixou a pressão, ficou muito tempo em pé, numa fila, no calor, por exemplo, sem comer nada, já viu que baixa a pressão, o paciente cai? Então, como você imagina que vai estar o pulso dessa menina, por exemplo? Vai estar um pulso lento, fraquinho, entendeu? Então, ela pode estar numa bradifigmia. É isso que vocês precisam relatar, né? Esse pulso lento, bradifigmia. Próximo, o R. Tá? Então, falamos da anatomia do pulso, frequência desse pulso pode estar aumentada, diminuída, e anormal, e o R de ritmo ou regularidade. Ritmo ou regularidade. Então, o que seria o ritmo do pulso? É o intervalo entre um pulso e o outro. É o intervalo entre cada sístole. Ó, eu tenho sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. E esses intervalos têm que ter um ritmo, certo? Tem que ser certinho. Deixa eu ver se tem um gráfico. Provavelmente vai ter um gráfico aqui. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou explicando cada um. Então, o meu normal é esse, ó. Tem um sístole e eu tenho esse intervalinho aqui, ó, de enchimento, de diástole. E vocês vão olhando, ó, que todos têm o mesmo ritmo. Então, isso daí é normal, tá? Agora, quando que isso daí vai ser anormal? A gente vai ter um pulso irregular ou arrítmico, quando esse intervalo varia. Então, no meio daquela diástole, que a gente viu aquele relaxamento, eu tenho uma sístole adiantada, que é o que a gente chama de extrasístole. Né? Então, eu vou ter a sístole e o normal era ter uma diástole. Então, eu tenho sístole, aí eu tenho uma extrasístole e aí eu tenho diástole. Quer ver? Vamos ver aqui no gráfico para vocês entenderem. Sempre tem que olhar o gráfico com carinho. Então, ó, essa primeira onda aqui, comparem. Eu tive uma sístole. Então, o esperado era vir um intervalo de diástole, certo? Olha o que eu tenho aqui. Eu tive uma sístole e aí eu tenho... O que é essa ondinha pequenininha aqui, ó? É uma extrasístole, tá? Então, eu tive sístole e eu tive uma sístolezinha de novo. Estão vendo? Então, eu tive uma extrasístole. E aí, sim, eu tenho diástole. Então, eu tenho sístole e aí, extrasístole, diástole, tá? Então, esse pulso aqui, ó, com essa extrasístole, vai ser chamado de pulso bigeminado. Bigeminado, tá bem aqui, eu coloquei em vermelho. Tá aqui, ó. Ou gêmelo, ou galeno. Pulso bigeminado. Então, é quando o paciente tem lá a sístole dele e uma extrasístole. Então, cada latido, como a definição dele, cada latido normal sucede uma extrasístole, tá? E quando vai ser um pulso trigeminado? Vai ser a mesma coisa, só que agora em cada 2 latidos. Então, eu vou ter uma extrasístole seguindo 2 latidos normais. Então, tenho 3. Aí se chama trigeminado. E quando for quadrigeminado, vai ser a mesma coisa. Quando uma extrasístole seguir depois de 3 latidos normais. Mas o mais importante para vocês é pelo menos esse aqui, o bigeminado, tá? Então, cada latido normal sucede uma extrasístole. Então, vamos lá. A anatomia, frequência, ritmo. Agora, a amplitude ou altura, tá? Então, o que a amplitude fala? A amplitude, pessoal, é a pressão, ou seja, a magnitude com que esse pulso se eleva em cada latido da onda pulsátil. Vocês vão perceber que em determinadas situações vamos ter uma amplitude aumentada, né? Vocês vão ver que a amplitude dele vai ser maior. Então, olhem aqui, gente. Isso aqui considerem como uma onda normal, certo? Então, estou lá, uma ondazinha normal de pulsação, perfeito? E isso aqui é a nossa amplitude, ó, mínimo, amplitude máxima. Nesse momento aqui que ele está tocando nos teus dedos. Perfeito, amplitude, certo? E aí, quando essa amplitude estiver aumentada, ou seja, olha só a amplitude aqui, como está aumentada, a gente vai chamar esse pulso
de pulso Magnus. Tá? Um pulso, ó, isso aqui é muito pergunta de prova. Um pulso com amplitude aumentada se chama Magnus. Tá? E ele é típico da insuficiência valvular aórtica. Tá? Um pulso Magnus. Ah, é só nessa situação? Não. Por exemplo, um pulso Magnus pode vir paciente com hipertensão arterial. Então, pensa só, pressão alta, tem que fazer mais força. A amplitude vai estar aumentada. Então, hipertensão arterial também entra no pulso Magnus. Agora aqui embaixo, ó, a amplitude também está aumentada. Só que tem um detalhe, gente. Olha o descenso aqui, ó. Ele está descendo de uma vez. Então, é um ascenso e um descenso rápido. Celer, lembre de tipo acelera. Eu lembrei sempre assim. É o que acelera, é o tal do Celer. Ele acelera, Celer. E Magnus, Magnus é algo, a magnitude, parece que é algo grande, né? Então, Magnus, magnífico. Então, uma amplitude aumentada é a do Magnus. Uma amplitude rápida, ela é chamada de Celer, tá? E eu posso ter um pulso aumentado em amplitude e rápido, que é Magnus mais Celer, que é chamado de pulso Salton ou colapsante de Corrigan. Esse aqui tem um signo, inclusive, vocês já vão ver, eu até coloquei um vídeo para vocês, tá? Vai me dar um pulso depois, martílio d'água de Weber. E também se chama de pulso hipercinético em alguns livros também. Então, esse pulso alto e rápido, ele também se chama de pulso hipercinético, ou pulso Salton, ou martílio d'água de Weber. São várias nomenclaturas para o mesmo. Então, vocês já viram que ele é o mais importante dessa situação aqui. Marquem uma estrelinha, marquem um coraçãozinho. Não esqueçam de destacar ele, tá? Então, esse pulso, esse signo de martílio d'água de Weber, eu coloquei o vídeo para vocês, mas vocês vão ver que o examinador vai elevar o braço do paciente de vocês, ó, vamos elevar o antebraço dele aqui com a mão zona cheia, assim, bem grande. É uma pena não ter ninguém aqui para mostrar para fazer para vocês. E aí, o examinador vai perceber como se sentisse um golpe seco, ou tipo uma sacudida, né? Como se estivesse expandindo esse membro explorado, né? Isso daí se chama signo do martílio d'água de Weber, tá? Então, ele vai ser para o pulso Salton, tá? Vamos estar falando de insuficiência aórtica, né? Devido a uma regurgitação aórtica e etc, tá? Gente, a insuficiência aórtica, não sei se vocês já tiveram valvulopatia, signo do martílio d'água de Weber. Peguei o bracinho do paciente, ergui e vou sentir bater aqui na minha mão, tá? É bem legal, diz que eu nunca peguei nenhum paciente com isso, mas diz que dá para sentir bem forte, sente bem forte, tá? Vamos continuar. Destaquem eles, Salton. Aí, amplitude diminuída. Olha, lembrem o gráfico, eu coloquei para vocês aqui. O normal era esse. Olha como baixou a altura da onda, tá? Então, o pulso pequeno, certo? Pequeno, a gente vai chamar ele de parvus. Parvus. P de pequeno é P de parvus. Hipovolemia, taponamento, como trouxe aqui, hipotensão. E aí, esse pulso fraquinho, pessoal, ele também pode ser lento. Então, eu posso ter um pulso com amplitude diminuída e ele um pouco mais lento, que é o que a gente vai chamar de parvus tardus. Então, ele é parvus porque ele é baixo e tardus porque ele é mais lento. No caso de uma estenose aórtica grave. Então, o coração ele é inteligente. Ele sabe assim, tô bombeando, tá passando pouco sangue, então eu não posso mandar rápido. Eu vou mandar devagarzinho. Então, ele tenta mandar devagarzinho. Então, ele vai ser menos, amplitude diminuída e lento, tá? Parvus tardus. Então, tardus, vocês vão lembrar de que é algo que tarda. Então, ele é lento. E, de novo, olha lá, eu posso ter um pulso pequeno, né? Parvus, P de pequeno, parvus, só que rápido. E rápido era o acelero, né? O Celer. Então, eu vou ter a amplitude diminuída e aí rápido, da insuficiência
mitral. É específico esse da insuficiência mitral, tá? E para esse último aqui foi o que eu falei para vocês, do choque. Esse aqui vocês vão deixar para o choque. É o pulso filiforme. O pulso filiforme, gente, ele é um pulso tão fraquinho que às vezes não vai dar nem para sentir ele, tá? E uma dica para vocês: quanto mais fraco for o pulso, mais fraco vocês têm que apertar no braço do paciente de vocês. Por quê? Se já está vindo um pouco sangue, certo? Se o volume de ejeção já está diminuído. Se vocês apertarem muito forte, e aí vocês vão deixar de perceber o pulso mesmo. Então, vocês só vão encostar para tentar sentir ele, tá? Porque ele vai ser bem fraquinho, é um paciente que já está em choque mesmo, tá? E aí é esse pulso filiforme. E esse aqui, o do Argente, ó, só para analisarem o gráfico. Ó, a imagem desse senhor aqui, estão vendo o examinador? O que vocês acham que ele está buscando aí? Está buscando signo martílio d'água de Weber. Então tá lá, ó, pegou o braço do paciente, ergueu para sentir, né, esse colapso, né, essa sensação seca, né, no braço, martílio d'água de Weber. Aqui é a manobra, desse jeitinho aqui que tem que fazer. E os gráficos, para vocês entenderem, gente, ó, amplitude normal, tá aqui, perfeito. Amplitude aumentada, como que é o nome da amplitude aumentada? Magnus, tá? Só amplitude, se vocês olharem, o desenho aqui é o mesmo, ó. Só aumentou a amplitude, certo? Amplitude aumentada com ascenso e descenso rápido, a gente tem aqui o Magnus, mais Celer. Então, eu aumentei e acelerei, certo? Que é o colapsante de Corrigan. Tá? Aqui, amplitude diminuída, diminuiu, né? Tá pequeno, então a gente vai chamar ele de parvus. Diminuiu e ficou lento, parvus tardos. E diminuiu e ficou rápido, parvus celer. Vamos para a próxima letra. Falamos da amplitude. Agora, tensão. Tensão vai ser fácil, graças a Deus. Estamos terminando também. Afrati. Então, o T agora é de tensão. Tensão vai ser fácil, pessoal. Vai ser fácil. Tensão, o que é algo tenso? Quer dizer que é algo duro, né? Então, tensão vai ser o seguinte. Vai ser a resistência que essa artéria vai oferecer à compressão. Como assim? Não entendi nada. Então, ao você comprimir essa artéria, então eu estou comprimindo, eu quero que pare, que cesse essa pulsação. Então, vocês vão comprimir. A de vocês, eu sei que vai ser de boa de comprimir em casa. Mas, se vocês pegarem um paciente com uma hipertensão e vocês tentarem comprimir essa artéria, vocês vão sentir que a onda é dura. Que a onda é dura, porque o cara está com 180, 190. Então, o que vai tornar a onda dura? Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. Por quê? Eu preciso diferenciar duas coisas na tensão. Preste atenção como isso aqui é importante. A artéria dura é uma coisa. Se o que eu estiver palpando é a artéria dura, eu estou num quadro de arteriosclerose. É a artéria daquele senhorzinho com 80 anos que vai ser mais dura mesmo, né? Ou se o cara tiver aterosclerose, placas de ateroma, etc., calcificações, etc. Se o que eu palpar duro for a onda, né? Na hora que eu estou apertando, estou sentindo que essa pulsação ali é dura, é forte. Então, é um quadro de hipertensão arterial. É hipertensão arterial. Então, vou lá palpar até sumir. Tem que fazer força, está muito dura, a pressão está muito alta. Tá aqui, ó. Quando, olha só, a artéria se palpa dura, arteriosclerose. Quando o que se palpa dura é a onda, hipertensão. Tá aí. Tá aí. E, que nem eu tinha falado para vocês, o pulso filiforme, que era aquele fraquinho, muito pequeno, não é? Do choque, uma palpação suave vai torná-lo mais evidente. Nesse pulso filiforme aqui, é tipo o contrário mesmo. Esse aqui eu não posso apertar muito, porque se eu apertar forte, ele vai sumir. Então eu vou só pôr a mão em cima e vou esperar para sentir. Igualdade.
Então, terminando. Igualdade, pessoal, é o seguinte. As ondas têm que ter uma amplitude igual. Ou seja, sabe essa amplitude que a gente acabou de falar, né? Que ele está batendo, a força com que ele está batendo aqui no teu dedo, tem que ser de forma igual. Porque imagina um pouco, você sente aí duas ondas fortes e uma onda fraca batendo no dedo. Ué, a amplitude está irregular, tem alguma coisa estranha aí. Estão entendendo? Então é diferente, tá? Então a amplitude vai ser justamente isso. Será que todas as amplitudes da onda pulsátil são iguais? Tá? Porque a gente vai ver que tem algumas situações que não, tá? Que essa amplitude pode ser um pouquinho diferente algumas vezes, tá? Então o que acontece? Já vou explicar para vocês. A amplitude, pessoal, tem uma tendência a ser um pouquinho mais baixa na inspiração. Isso é fisiológico, de vocês aí, todo mundo saudável em casa, tá todo mundo em paz, graças a Deus, né? A amplitude, ela é um pouquinho mais diminuída na inspiração. Tanto é que não dá nem para sentir nessa palpação. Todas continuam iguais. No gráfico, sim, ela se torna diferente. Vejam aqui, esse aqui é o gráfico normal, tá? Então, eu tenho uma diferençazinha aqui, ó, de 10 milímetros de mercúrio nessa amplitude, tá? É normal na inspiração, certo? Agora, quando essa diferença se torna maior que 10, ou seja, 20 que seja, e aí essa diferença já se torna perceptível na palpação. E aí já não é algo fisiológico também, tá? Então essa amplitude aí vai ser desigual, tá? Justamente quando ela tiver esse intervalo, né, maior a 10 milímetros de mercúrio, por exemplo, tá? Durante a inspiração, tá? E aí tem inúmeras causas, taponamento cardíaco, paciente com asma, imagina um paciente com asma. Em algumas situações, a gente tem o que se chama de pulso alternante. Tá bem aqui o pulso alternante. O pulso alternante vai ser uma alternação mesmo. Vai ser assim, ó. Eu tenho uma onda normal aqui, uma onda mais baixa aqui. Onda normal aqui, onda mais baixa aqui. Ele está alternando, né? Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca em pacientes já adultos maiores, por exemplo, tá? Um pulso alternante. Eu acho que tem o gráfico dele aqui, espero que tenha, tá? Então a onda tem que ter amplitude similar à próxima onda e por assim diante. Último não, afratífico. Penúltimo, forma. A forma, gente, vocês vão ver que vai fazer uma confusão a forma com a parte de amplitude, certo? Porque, de novo, a gente vai falar aqui de Salton, de Seller, de parvos, parvos tardos e etc. Então, meio que vai confundir. Então, o Seller, que é o colapsante, ele vai ter uma onda aguda, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, uma onda aguda, certo? Ele sobe de forma aguda e ele já desce de uma vez, um ascenso e um descenso brusco, né? Vamos buscar num quadro de insuficiência aórtica. E tanto é que eu falei para vocês que insuficiência aórtica, né? Essa regurgitação aórtica aí vai levar a vários signos diferentes. Até coloquei para vocês. Né? Tá aqui, ó, o pulso de Corrigan. Ele está dentro desse aqui, ó. Esse signo salutatório de Mussett, o paciente, gente, a cada pulsação do coração dele, né? Ele vai como se ele estivesse saudando alguma pessoa. Então o paciente fica assim, ó, tipo. Vocês estão conseguindo ver minha cabeça mexendo, né? Então ele vai estar aqui, ó, e tipo, cada pulsação dele, ele faz aqui com a cabeça. Vou fazer de lado, né? Fica melhor. Como se ele estivesse saudando alguém. Por isso que chama signo salutatório de Mussett. O signo do baile arterial, vocês vão ver, cada batimento também, vocês vão ver uma dança, né? Também é chamado de signo da dança arterial do coelho. Né? Vão ver que vão estar dançando os vasos aqui no coelho, cada batimento. E o signo de Weber é aquele martírio d'água. Né? Já vou até mostrar esses 3 signos para vocês aqui, para vocês verem. Ó, signo de Mussett, eu consegui achar esse vídeo, não foi fácil. Olhem bem no rosto dele, que ele mexe só um pouquinho, mas ele mexe. Olha lá.
Deu para ver, né? Signo salutatório de Mussel. E da onde que esse signo aparece? Insuficiência aórtica. Não se esqueçam, insuficiência aórtica. Aqui o outro, coloquei para vocês. Baile arterial no coelho. Tirar o som. Acho que dá para ver, né? Olha o pescoço dela. Olha lá as artériazinhas, os vasos dançando no pescoço. Acho que tá dando para ver, né? Eu coloquei muito grande. Mas tá assim para ver. Olha lá, tá pulando no pescoço dela, ó. Como se estivesse dançando, né? Então, signo da dança arterial ou do baile arterial no coelho. Olha lá. O dia inteiro fica assim. Estão vendo o vídeo, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tô apertando play aqui, ninguém falou nada. Tá dando para ver, sim, tá. Beleza. E o último que eu achei para vocês, o martilho d'água de Weber. Ele vai tocar, eu acho que esse aqui. Vamos ver. Olha lá. Examinador, né? Olha lá. Então, é claro que esse paciente é saudável, né? Eles só estão mostrando como que faz, né? Olha lá os dedos, né? O pulperro dos dedos. E provavelmente sentiria, né, esse golpe na mão. Olha lá. É que aí é um paciente saudável, né? Só estão mostrando como faz. Provavelmente algum aluno também. E esse aqui, olha lá. Paciente mesmo, ó. Pegou, ergueu e vai sentir, supostamente, esse martelo d'água. Vou fazer ele de novo aqui. Pulso colapsante se chama. Martilho d'água. Olha lá. Tá vendo, né? Então, é assim que é feita a manobra desse pulso colapsante. Então, falamos do pulso colapsante de Corrigan, né? Todos esses outros signos que vêm junto. O pulso parvus, falamos que era que tinha amplitude diminuída, certo? O parvus tardus, por exemplo, esse aqui, ó, amplitude diminuída e que ele tarda, ó. Ele é lento, amplitude diminuída e ele tarda. O bisferiens, agora sim, esses daqui eu não falei para vocês, são alterações de forma. Alguns livros fazem só eles agora. Esses bisferiens, o dícroto e o igreja de campanha. Tá? Alguns livros só trazem eles aqui. Então, o que ele tem para falar? A cúspidezinha, ela tem uma doble ondulação. O normal, vou mostrar para vocês aqui. Peraí, deixa eu achar um gráfico normal só para vocês verem. Ó, isso aqui é o normal, estão vendo? Eu estou vendo aqui e eu tenho essa ondinha aqui mesmo da diástole, ó. Isso aqui é normal. Só que esse pulso lá, essa segunda onda aqui, o que é bi? É dupla, né? Então é como se tivesse uma dupla onda ali. Então ela vai ser alta também, quer ver? Vocês vão ver aqui. Olha lá no gráfico. Ó, então eu tô vindo aqui e a minha segunda ondinha, ó, ela é alta também, tá? Então eu pulso bisferiens. Essa forma do bisferiens, isso que eu tô mostrando para vocês. Essa cúspide aqui, ó, tem uma doble ondulação. E esse dícroto aqui, dícroto, tem um acento aqui que eu não coloquei. Coloquem aí, tem um acento. O que acontece? Ele é muito parecido com o bisferiens, tá? A mesma coisinha, uma forma normal. Só que aí vai ser o seguinte, por ondas de refluxo exageradas. Num paciente com pneumonia, febre tifoideia, né? Então, a situação vai ser diferente, mas é bem parecido. E o pulso igreja de campanha nem tem o gráfico dele, tá? Ele vai ser normal no começo, aí vai ter uma pequena onda, e aí a sístole. E por último, então, eu falei lá no começo, né, que os pulsos, o que é simetria? Ué, se eu tenho um pulso radial da mão direita, do braço direito, e o pulso radial esquerdo, eles têm que ser simétricos. Simétricos em quê? Em amplitude e em ritmo, por exemplo, tá? Então, qual que era a manobra? Lembra? Lá no primeiro slide, lá do examinador cruzava os braços do paciente para ver a amplitude, né, de ambos os pulsos, tá? Então, esses pulsos têm que ser simétricos, os lados, tá? Direito quanto o esquerdo. Lembrando sempre do carotídeo, não fazer os dois juntos, tá? Então, essa simetria a gente vai explorar de forma
separada. É importante fazer essa simetria. Então, na simetria, a gente vai buscar se o ritmo está diferente e se a amplitude também está diferente de um braço e do outro. Por exemplo, isso é o mais frequente. Eu falo do braço porque o radial é o que a gente vai buscar. Pulso é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beleza?